você está começando a investir, mas não sabe ainda o que é melhor, se são as ações ou se são fundos imobiliários. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando a diferença para você entender cada um desses ativos para que você tome as melhores decisões. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador aqui do canal Legado Econômico e essa foi uma forma que eu encontrei para deixar o meu conhecimento sobre finanças para as minhas filhas e de quebra eu consigo ajudar você que me assiste. Esse espaço nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. Mesmo esses ativos sendo da mesma classe, existe uma grande diferença que você precisa saber antes de começar a investir para que você não crie nenhuma expectativa falsa e que você saiba exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então eu te convido a vir para a tela do meu computador porque eu fiz uma apresentação que ficou incrível e você vai entender a diferença entre esses dois ativos. Bom, aqui na tela do meu computador com a apresentação da nossa aula, o que de fato você vai aprender nesse vídeo? Primeiramente, o que são FIIs ou fundos imobiliários e como funcionam e as suas vantagens. 2. O que são ações, como funcionam e as suas vantagens. Quarto, o que será melhor, fundos imobiliários ou ações? E o quinto ponto é como você pode dividir esses investimentos. Vamos começar aqui pelos fundos imobiliários com uma definição bem rápida. FIIs nada mais é do que fundos de investimentos imobiliário e eles investem no setor imobiliário, como shoppings, prédios, galpões logísticos, hospitais. E existem também fundos imobiliários que investem em dívida, em CRI ou CRA, ou seja, são várias opções que você pode estar encontrando dentro do mercado. Mas basicamente o que você precisa saber é, se você quisesse comprar um shopping, talvez você não teria o dinheiro suficiente para ir lá e comprar aquele shopping. Mas se você se reunisse com um grupo de pessoas e cada um colocando uma quantidade de dinheiro, esse grupo de pessoas teria uma condição de ir lá e comprar aquele shopping. Então, basicamente, você se reúne com um grupo de pessoas, delega uma gestora para tomar conta desse dinheiro e da gestão desse fundo, e a partir daí a gestora ela compra, vende, recebe os aluguéis e distribui para os seus cotistas. E basicamente, como é que funciona? Você tendo uma conta em alguma corretora, você vai entrar nessa corretora e você vai comprar esse fundo imobiliário. E a partir do momento que você compra uma cota, você se torna um sócio daquele fundo e você passa a receber os dividendos que esses fundos imobiliários recebem todos os meses. Além desses rendimentos, você pode receber uma valorização também da cota que você comprou. Isso é extremamente importante você saber, que existem duas formas de você ganhar dinheiro sempre. Uma através do rendimento e a outra através da valorização da cota. E agora que você entendeu isso, vamos falar sobre as vantagens, que ao meu ver são inúmeras quando a gente se compara com os imóveis. Então, o primeiro é a diversificação imobiliária com baixo custo. Aqui nós podemos encontrar fundos imobiliários que investem em mais de 20 shoppings, por exemplo, ou fundos imobiliários que investem em 3, 4, 5, 10 prédios. Então, você consegue diversificar a quantidade de imóveis que você tem sem que você tenha que depender de um único imóvel. E por que isso é bom? Porque você imagina que se você tenha um único imóvel e esse único imóvel, o locatário ele deixa de pagar aquele rendimento para você. Você vai ficar zerado. E quando você tem esses fundos imobiliários com uma grande quantidade de imóveis, isso quase que fica nulo dependendo do fundo que você está investindo. Porque não vai fazer uma grande diferença na quantidade de dinheiro que você irá receber. Segundo, quando você é cotista de um fundo imobiliário, você não paga imposto de renda. Olha que maravilha. Eu tenho apartamentos alugados e eu sou obrigado a pagar o imposto de renda em cima do aluguel recebido. Já nos fundos imobiliários você não precisa pagar. Então só isso já te traz uma vantagem enorme comparada ao aluguel de um imóvel físico que você tenha. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante quando a gente se compara a um imóvel, é você ter liquidez imediata. Para quem tem imóvel sabe o quanto que é difícil e trabalhoso para você conseguir vender um imóvel. Além disso, quando você vende um imóvel, você não consegue vender um pedaço do imóvel. Por exemplo, eu quero vender só o banheiro, ou por exemplo, quero vender só a sala. Não, você tem que vender o imóvel como um todo. Quando você tem cotas de fundos imobiliários, você não precisa vender todas as cotas que você tem. Por exemplo, eu tenho 1000 cotas do fundo X. Eu posso ir lá no mercado e vender 500, por exemplo. Ou seja, eu continuo ainda sócio daquele fundo imobiliário, mas eu me desfiz da metade da minha posição para eu poder comprar alguma coisa ou resolver qualquer problema que possa aparecer aí ao longo da nossa jornada. Então você ter essa maior liquidez, ela te dá uma vantagem muito enorme comparado aos
imóveis. E se você ainda tem dúvidas sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo um aulão que eu fiz sobre fundos imobiliários para iniciantes. É um guia completo que assim que você finalizar esse vídeo, você pode ir lá conferir, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos dar continuidade. O que são ações e como funcionam e as suas vantagens. Então, a ação nada mais é do que a menor parcela do capital de uma empresa. E quando você compra uma ação, você passa a ser sócio daquela empresa. Então, olha só que maravilha, você tem condições de ser sócio das maiores empresas do Brasil. Imagina você ser sócio do Banco Itaú, ou você ser sócio da Petrobras, ou você ser sócio da Vale do Rio Doce, ou você ser sócio de Bradesco, Banco do Brasil, Porto Seguro. As maiores empresas do Brasil hoje elas estão listadas na bolsa e por um valor bem pequenininho que está acessível para qualquer pessoa, você pode ir lá e comprar uma cota dessa ação e começar a receber dividendos, ou seja, participar dos lucros dessa empresa. Eu também vou deixar recomendado um outro vídeo onde eu falo em como se tornar sócio dessas maiores empresas. É um vídeo também bem completo que eu tenho certeza que vai deixar você mais rico nas suas informações. E basicamente o funcionamento dela, ela é igual ao de um fundo imobiliário, ou seja, você entra na sua corretora, você compra essas ações e os ganhos elas podem ser através de dividendos ou da valorização da ação em si. E quais são as vantagens de você comprar ações? Primeiro é o potencial de altos retornos com a valorização. Ao longo do tempo, quando analisado, a gente vê que as ações elas possuem um potencial de valorização muito maior comparado aos fundos imobiliários. Mas é importante que você saiba que fundos imobiliários ele tem uma característica e ações ela tem outra característica que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Só guarda essa informação. Segundo, participação nos lucros, ou seja, você receber dividendos. Eu adoro receber dividendos, ou seja, eu me torno sócio das maiores empresas para que essas empresas elas possam me remunerar como acionista delas. E o terceiro ponto, alta liquidez, muito fácil de você comprar e vender sempre que você quiser. Agora que eu já te dei um panorama sobre fundos imobiliários e ações, eu quero que você entenda as diferenças, ou seja, as características de cada um desses investimentos. Fundos imobiliários, você está investindo no ramo imobiliário em si. As ações, você está investindo diretamente em empresas. E como é que você ganha dinheiro de fato com isso? Os FIIs, através dos rendimentos dos aluguéis, ou seja, os dividendos, e a valorização das cotas. Nas ações é a mesma forma, você vai estar ganhando dividendo, mas tem que tomar um pouco de cuidado porque não são todas as empresas que pagam dividendos, e também na valorização da ação daquela empresa que você comprou. E sempre quando a gente faz um investimento, precisamos entender que nós estamos correndo risco. E o risco, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Desde que a gente saiba o risco que nós estamos correndo com aquela operação, eu considero que seja sempre um risco bom, tá? Porque a gente não vai conseguir ganhar dinheiro se a gente não correr risco. Mas o risco ele sempre tem que ser calculado e você saber exatamente o risco que você está correndo. Então, falando de fundos imobiliários, menor volatilidade. O que eu quero dizer com isso? Se você tem muito medo do sobe e desce do mercado, os FIIs ele talvez seja melhor para você. Porque você não vai ver uma cota de fundo imobiliário, subindo ou descendo com agressividade. Já nas ações, isso pode acontecer e acontece com frequência. Falando de FIIs agora, o principal risco do FIIs em si é a vacância em si, ou seja, é quando um inquilino ele deixa de pagar aquele aluguel para o fundo imobiliário em si. E falando também de fundo de papéis, é quando aquele tomador que pegou a dívida, ele deixa de pagar a dívida, ou seja, sempre quando isso acontece, o fundo ele não repassa para os seus acionistas a quantidade de dinheiro que deveria repassar, porque o aluguel ele foi menor. Ou seja, nesse caso nós estaremos recebendo menos dinheiro. Então isso é o principal risco dos fundos imobiliários. E já nas ações, tudo depende do desempenho das empresas em si, ou seja, precisamos analisar se aquela empresa ela está dando prejuízo ou lucro. Toda vez que a empresa estiver dando lucro, as suas ações elas irão se valorizar e você irá receber mais dividendo. Se a empresa ela der prejuízo ou estiver recebendo menos dinheiro, você vai receber menos dividendo e provavelmente as cotações ela também irão para baixo. Ou seja, esses são os principais riscos de investir em fundo imobiliário ou ações. Então agora vamos fazer uma comparação de cada estratégia de investimento para você saber de fato o que fazer. Então primeiro, perfil de investidor. Fundos imobiliários são para pessoas que querem correr menos risco e quer ter rendimentos estáveis. Como já te disse anteriormente, nos fundos imobiliários a volatilidade, a oscilação de preço ela é menor, ou seja, você não vai precisar ficar muito preocupado com essa oscilação e você também está procurando renda passiva todos os meses.
Por lei, os fundos imobiliários eles são obrigados a repassar para os seus acionistas 95% de todo o lucro auferido. Então isso é importante porque te dá uma previsibilidade na quantidade de dinheiro que você vai colocar no bolso mensalmente. As ações, adequado para quem busca crescimento e valorização do patrimônio. Porém, você precisa aceitar maior volatilidade. Então, empresas de setores perenes, que eu falo muito aqui no canal, como elétricas, bancos, empresas de seguro, são empresas que, além do crescimento, você também vai poder surfar uma onda de dividendos. Só que o que você precisa ficar esperto? Que quando você está investindo em ações, a volatilidade ela vai ser sempre maior, ou seja, você precisa ter um estômago para poder aguentar essa oscilação. Então é importante você entender o seu perfil como investidor para que você tome a melhor decisão de investimento para você. O que eu quero dizer com isso? É que no final da noite você consiga colocar a cabeça no travesseiro e você durma sem preocupação. Isso é extremamente importante. Nossos investimentos, eles não foram feitos para nos trazer dor de cabeça, e sim para eles nos trazerem o quê? Alegria e felicidade. Então, sobre os objetivos de investimento, vamos fazer um resumo rápido do que a gente acabou de falar, porque basicamente, se você está pensando em renda passiva e apenas isso, olhe com carinho para os fundos imobiliários. Já se você está pensando na valorização do patrimônio e também renda passiva, mas que aceite volatilidade, as ações. Então, falando em horizonte do tempo, curto prazo, os FIIs eles podem oferecer rendimentos mais previsíveis em um período mais curto. E a longo prazo, as ações elas tendem a oferecer maior potencial de crescimento ao longo do tempo. Então aqui o que é importante? Se você é uma pessoa com menos idade, você deveria olhar mais para as ações, mas nunca esquecer também dos fundos imobiliários. Agora, se você é uma pessoa com a idade um pouco mais avançada, você deveria olhar com mais cuidado para os fundos imobiliários. Tá, beleza, Gustavo, eu entendi. E agora, como eu divido esses investimentos atualmente? E aqui eu estou falando da minha estratégia e tudo isso que eu for falar não é nenhuma recomendação de investimento, isso é o que eu faço para mim e que se você quiser tomar alguma decisão, você deve estudar sempre. Vamos começar pela regra de ouro. Nunca coloque os ovos na mesma cesta. Você já ouviu esse ditado? Aqui estou falando de diversificação, ou seja, combinar FIIs e ações para que eu tenha uma carteira equilibrada. Isso, ao meu ver, é extremamente importante porque em determinados momentos de mercado, quando as ações estão caindo, os fundos imobiliários eles caem menos, ou seja, o meu patrimônio ele não se desvaloriza tanto. Mas também, quando o mercado está subindo, os fundos imobiliários eles não sobem tanto, mas as ações elas sobem. Então é um pêndulo, uma compensa a outra. E para mim a principal métrica é eu vou escolher ativos que me paguem renda passiva, ou seja, estou sempre olhando para essa métrica. Dessa forma, eu consigo estar equilibrando risco e retorno, o que ao meu ver é muito importante. Então, eu tenho os dois ativos em carteira. Então, atualmente, a minha carteira ela está composta da seguinte maneira: 15% de fundos imobiliários e 35% em ações. Sendo que fundos imobiliários, 85% de todos os meus fundos imobiliários eles estão concentrados em fundos de tijolo e 15% em fundos de papéis. E dentro das ações, elas estão concentradas 80% em ações de setores perenes, elétricas, bancos, telecomunicações, que é o tipo de negócio que eu gosto, sei analisar e que eu acredito que tem uma alta demanda. Então, por isso, tem uma alta previsibilidade na distribuição de dividendos. E 20% em commodities, porque estamos investindo no Brasil e o nosso principal produto de exportação são as nossas commodities. Mas uma pequena parcela do meu capital, porque commodities ela é muito boa quando está em ciclo de baixa, mas ela é terrível quando está em ciclo de baixa. Então, para poder também balancear a carteira na parte de ações, quando ela sobe, a minha carteira ela é puxada para cima, mas também quando ela desce, a minha carteira ela é puxada para baixo. Então isso me traz um pêndulo também e eu consigo surfar a alta desses ativos quando está no momento certo. Então é isso. Com essas informações, eu acredito que você já esteja preparado para saber o que é melhor para você, se são os fundos imobiliários, se são as ações ou se são as duas como um todo com a mesma estratégia que eu utilizo. Eu gostaria de saber se você já tem uma carteira de investimento, como que ela está dividida e se também você gostou das informações que eu passei aqui para você. Escreve aqui para mim aqui abaixo, vai ser um prazer poder trocar uma ideia contigo e poder te ajudar aí com as suas dúvidas. E se você gosta desse tipo de vídeo, quer ajudar o canal, curte, compartilha, ativa o sininho, porque toda quinta-feira eu venho com vídeos novos aqui para ajudar você a investir melhor. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, até lá!